É claro, o que a gente vai acompanhar, na verdade, são os próximos meses para saber se isso realmente vai ajudar os empresários de pequeno, de médio, de grande porte aqui ao Brasil que fazem negócios com os Estados Unidos, né? É isso mesmo, Natália. Bom dia a todos e todas. Claro, né? Ainda vai precisar ser regulamentado, né? Ou regulamentada essa medida provisória que trouxe o Plano Brasil Soberano, traz uma série de medidas de crédito, de renúncias fiscais, inclusive, suspensão de tributação para os setores ou para os produtos atingidos pelo tarifaço, né, principalmente, sem dúvida, os que foram sobretaxados para venda nos Estados Unidos, é uma série relativamente até grande, né, como café, proteína animal, tem até produtos químicos, máquinas, equipamentos. Então, ontem, essa medida provisória, ela traz de uma maneira bastante ainda sintética, delegando regulamentação, até mesmo para eventual questão de crédito seguro para essas exportações, até mesmo no aspecto tributário, como esses resíduos ou como essa aplicação da sobretaxa poderá ser mitigada, né? Então a gente Uhum. ainda não tem um cenário muito concreto de como isso vai, enfim, se desenvolver na prática, né? E aí, de fato, existem as críticas ou então os elogios, porque o que a gente viu nos últimos 30 dias foi um debate mais até político do que técnico em relação a essas tarifas, portanto, agora chegou o momento, não sei se é o momento, e aí começam também as críticas, né? Se isso deveria ter sido já trazido antes ou depois do início da vigência do tarifaço que se deu no começo de agosto. Né? Então agora a gente vai ter que aguardar realmente o efeito disso. O Eduardo, geralmente também o governo demora para conseguir apresentar, né? Tinha essa expectativa, é isso que você bem pontuou aí no final da sua fala, né? Ah, demorou, porque o tarifaço começou a valer dos 50%, porque desde abril a gente já vinha sendo tarifado em 10%. A novidade é que a gente conseguiu uma lista aí de isenções dos 50%, uma exceção ali, diversas exceções, 700 exceções, né, de produtos importantes, como por exemplo o suco de laranja, mas é que demorou para começar ou para o governo apresentar esse plano de contingência, porque estava ali ainda tentando a negociação, tinha conversa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, que foi cancelada, ali também os dois lados pontuando que foi uma questão muito mais política, enfim. Mas o que eu queria te perguntar é que quando a gente vê um governo que encara uma crise como essa, né, demora porque precisa entender as suas contas, né? Porque toda vez que se abre uma linha de crédito de 30 bilhões de reais, precisa entender de onde vai tirar esse dinheiro, né? E como que vai ser toda essa construção. O governo já vinha penando para conseguir fechar suas contas em 2025 e pensando em 2026 na questão do IOF, na questão do IR, que ainda segue sendo discutida. E aí surge a questão do tarifaço. Então, a demora também vem nesse sentido, né, Eduardo, de o governo entender como ele pode construir isso sem se prejudicar completamente, porque ajuda. É aquela história do cobertor, né? De descobrir, você puxa de um lado e descobre o pé, mas aí o braço está coberto, enfim. É um papel complexo mesmo para qualquer governo, né? De ajudar quem precisa ser ajudado, mas aí não se ajudar, né? Eu concordo, e é isso mesmo, né? A gente vê aí que o arcabouço tem sido um desafio, né, da sua manutenção, né, a troca do teto de gastos para o arcabouço fiscal, e aí a gente enxerga realmente nesse ano aqui um limite, né, de administração, principalmente dos gastos, né, públicos, e de fato o que demonstra que o Brasil precisa realmente se reorganizar nessa parte financeira para que não fiquemos à mercê de crises que acontecem,
de situações que estão fora do nosso controle. Eu já, desde ontem, procurando me informar sobre esse novo plano, já li algumas matérias também, já ouço que algo em torno de 7,5 bilhões de reais não conseguiriam mais encaixar no arcabouço fiscal, já teria, então, superado ali os limites do arcabouço. Isso, obviamente, contas trazidas por economistas enfim, têm um bom conhecimento do tema, o que nos traz esse temor de, né, eventualmente, esperamos que não, que uma nova crise ou uma nova calamidade, por exemplo, a do Rio Grande do Sul, ou de algum outro estado que a gente torce efetivamente para que não aconteça, o Brasil esteja preparado para dar esse suporte. E parece que, de fato, o cobertor está curto. Então, essa lição de casa, claro, né, nesse momento de crise, a gente tem que se movimentar para que o país possa cobrir esse problema momentâneo, mas o ideal seria termos vamos dizer, fizéssemos corretamente a lição de casa, né, para o médio e longo prazo, repensar essa estrutura de gastos, porque de fato a parte de receita já está no limite, na minha visão. A gente já está chegando realmente num limite de carga de arrecadação possível em relação ao setor produtivo brasileiro. É muito importante esse ponto que você levanta, Eduardo, porque as medidas que o plano de contingência traz são medidas parecidas com o que o governo de Jair Bolsonaro fez lá na época da pandemia, que foi outro caso de uma situação extrema e do nada. Né, surpreendeu o mundo todo, e aí também tem essa característica que acho que lembra de agora, que é o mundo todo foi tarifado pelos Estados Unidos, assim, falando de grosso modo, né, são muitos países, inclusive países muito importantes para os negócios brasileiros. Então, a China está sendo taxada, inclusive vai ter a taxação aí, conseguiu prorrogar os prazos, né, mas já melhorou um pouco a situação do que era lá atrás. A Índia, a Rússia, vai ter encontro aí do Trump com Putin, com essa ameaça do se não termina a guerra com a Ucrânia, eu também tarifo, sanções secundárias, enfim. Então também tem essa característica de o mundo todo estar se movimentando por causa de um problema específico, que nesse caso agora é tarifácio, mas eu usei de gancho a pandemia, que tinha essa característica do mundo todo estar se movimentando. Né? Então o Brasil agora, desde antes de quando Lula já tinha anunciado que faria esse plano de contingência, já tinha esses dispositivos parecidos com o que aconteceu lá durante a pandemia em outro governo, com o governo de Jair Bolsonaro, mas as linhas de crédito. Um ponto que acho que chama a atenção desse plano de agora é o governo comprar produtos para ajudar os empresários, e também tem ali uma questão de, por exemplo, no caso da linha de crédito, a gente, como a Marília acabou de reforçar para a gente dá o crédito, mas se você é empresário, mantiver os empregos. Então tem essas medidas para que não aconteça essa situação também que vem ali de forma indireta, que é o desemprego aumentar, famílias, né, serem destruídas, não só as famílias de pequenos negócios, mas de médio e grande porte aqui dentro do Brasil. Então a gente vê medidas que lembram as da pandemia mesmo, né? Claro, né, os efeitos da pandemia, certamente, na minha opinião, foram, acho que mais catastróficos, mas de todo modo a gente também não estava preparado para aquilo que ocorreu lá com a Covid, né? Nesse caso aqui, Natália, interessante até, eu acho que já foi trazido pela reportagem, mas é importante a gente pontuar as principais medidas, né? Então, veja, foi montado um comitê de acompanhamento para as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Na minha opinião, isso já deveria ter acontecido lá em abril, tá? Aconteceu agora, ok, mas era o caso de já ter começado lá. Medidas de crédito, que aí sim se assemelham, de certo modo, ao que já tivemos lá na pandemia, e aí, sem dúvida alguma, a gente tem que ter os controles e as regulações para que não haja o abuso da utilização desses benefícios. Isso, sem dúvida alguma, é importante ter a consciência da sociedade,
de quem for buscar uma linha de crédito que esteja atrelada à manutenção ou aumento de empregos, que isso realmente se faça, enfim, que essas empresas orcem a tomada do crédito em relação à manutenção dos empregos, né? Isso é muito importante para o país, para que não haja realmente uma torneira aberta, aí, que não ocorra uma torneira aberta sem controle, né? A prorrogação do drawback, essa é uma outra medida importante, quer dizer, empresas que exportam para os Estados Unidos no regime de drawback. O drawback é um regime em que você faz importação de produtos ou monta produtos no Brasil para reexportar. Isso via de regra, tá? Em termos gerais. Então, há o governo concede um direito para a empresa que faz o drawback de não recolher o tributo dessa exportação enquanto ela não se perfizer, enquanto ela não acontecer. Portanto, como esses produtos muitas vezes não serão direcionados imediatamente pelo tarifaço, então vai haver a suspensão de tributos, tá? Outra questão é a compra pública, que você bem observou, de gêneros alimentícios que, ao invés de serem agora exportados com uma sobretaxa que provavelmente vai ser inibidora, né, da compra desses produtos pelos Estados Unidos, por uma facilitação na aquisição, no processo de aquisição desses produtos por municípios, estados, né? E o reintegra, que é também um mecanismo de renúncia fiscal, em que o governo concede um crédito presumido para as empresas exportadoras. Então, tudo isso está dentro desse pacote, mas eu acho que, sem dúvida alguma, o Brasil poderia, sim, ter se movimentado, se articulado lá desde abril. É claro, ninguém talvez imaginasse que seríamos sobretaxados em julho. Pode ser, mas acho que era importante ter esse conserto. E aí a questão ficou, de novo, muito voltada para o âmbito político e não técnico. Eu acho que não há como negar que o âmbito político é muito importante, um ano pré-eleição, enfim, que muitos atores desse cenário vão se movimentar, porém, o ideal, na minha visão, teria sido realmente uma articulação em abril, para que a gente pudesse se preparar, olhando, inclusive, o cenário que estava acontecendo com outros países, né? De todo modo, agora veio, né, essa medida provisória. Espero que realmente ela possa trazer, enfim, uma boa capacitação do Brasil, um alento aí para o setor produtivo, principalmente o setor que foi atingido, né, com as tarifas de 50%. Eduardo, dentro da ABAT, né, da Associação Brasileira da Advocacia Tributária, enfim, você conversa com outros, né, dos seus colegas, desde então, portanto, desde essa medida extrema, né, do Trump lá em 9 de julho, e que se manteve para diversos produtos brasileiros, muitos, né, a maioria. Vocês têm visto de forma positiva ou avaliado de forma positiva? Você já incluiu aí, né, de que o governo deveria ter feito isso lá atrás, mas a opinião dos outros, né, com quem você conversa, segue o mesmo caminho? E imaginam o que pode acontecer com o Brasil nesse futuro muito próximo, né? Porque as pessoas já começaram a sentir essa diferença agora em 6 de agosto, assim que começa a funcionar o tarifaço dos 50%. Então, também pensando nesse futuro, de todos esses empresários, dos pequenos, dos médios e dos grandes empresários aqui que fazem esses negócios com os Estados Unidos? Então, claro, em relação especificamente a esse aspecto, o assunto fica muito, com os empresários, muito ainda polarizado na questão política e ainda não técnica, tá? Mas, sem dúvida alguma, eu tenho clientes que exportam para os Estados Unidos. Eu tenho, por exemplo, um cliente que eu atendo que ele faz exportação de café, ele está bastante preocupado com isso. Claro que existem outros mercados, ele mesmo, por conta própria, começou a procurar outros mercados para poder fazer as exportações, né, que ele, enfim, trabalha com isso, né? Então, mas um pouco cético em relação ao tempo em que a ajuda ou essas medidas vieram para ajudá-lo. No fundo, ele já lá desde o início começou a se movimentar isoladamente e sentiu falta
de um apoio institucional maior lá atrás, de uma interlocução. Eu sei que não é fácil, existe de fato, existem divergências, né? Não me cabe aqui, pelo menos como técnico na área tributária, entrar no aspecto das divergências políticas, mas de fato existiu essa sensação de carência de apoio ali atrás, né? Porque aí quando vem o tarifaço, você já sofre imediatamente as consequências dessa medida unilateral, né, lá dos Estados Unidos, e aí você vai procurar, então, achar outros caminhos que agora o governo se dispõe aqui a tentar mitigar, né, ajudar com relação a isso. Agora, no aspecto geral, Natália, em termos de parte de tributação, o que a gente também percebe é que existe já uma limitação, um limite de tributação. A carga tributária ela está chegando num limite que não é possível mais. Você viu a crise do IOF, quer dizer, houve uma grita, né, de toda a sociedade, enfim, um debate e até mesmo vamos chamar assim, até vulgarmente, uma confusão que chegou até o Supremo Tribunal Federal, e inclusive no Supremo Tribunal Federal, com decisão que o próprio ministro do Supremo teve que revisar a sua decisão, porque não tinha nem como fazer com que a decisão dele tivesse efeitos pretéritos. O próprio governo teve que falar, olha, ministro, a sua decisão é até melhor do que a gente imaginava, mas não dá para aplicar essa decisão. Então, veja, a gente está num momento no Brasil em que talvez a dose de energia que as pessoas estão colocando na questão política devesse ser avaliada, né, para que a gente não tenha um efeito que, por exemplo, existe no direito tributário de você ter uma taxação tão alta, uma tributação tão alta que você diminui a própria produtividade. Então esse é um ponto que eu acho que os nossos colegas, não vou dizer por todos, mas grande parte deles vem se debruçando com esse temor, né? Vou fazer aqui não é brincadeira, mas fazer aqui, né? Falar, olha, para os tributaristas está bom esse momento, né? Porque a gente tem questões tributárias, reforma tributária, aumento de tributação. Então, para nós aqui, especificamente, não falta trabalho, não falta consultoria, mas não é isso que a gente quer. A gente gostaria de um cenário um pouco mais calmo, mas a gente sabe que nesse momento não vamos ter. Pois é. E o Eduardo lida com uma questão que as pessoas morrem de medo, né? Que só a palavra já assusta, que é tributo, é imposto, é taxa, é pagar mais, né? É sempre essa a visão que a gente tem quando rela nesse assunto. E claro, quando o governo anuncia, né, que está ali revisando impostos, que quer fazer uma revisão, né, uma reforma de tributos, é sempre muito complexo e todo governo passa por isso, mas claro, né, nessa questão dos governos atuais pelo mundo todo, que são contemporâneos ao governo 2.0 do Donald Trump, vão ter que lidar com esse tarifaço do mundo todo e claro, o que acontece no país que a gente faz negócios, prejudica a gente, e amanhã ainda tem esse pontinho a mais muito importante para o mundo todo, que é a questão da Rússia. Vale a gente sempre reforçar, Trump e Putin podem ter um encontro, tá tudo marcado, nada aconteceu, deve acontecer, é que a gente só acredita acontecendo mesmo, no Alasca, nos Estados Unidos, em território americano, do Putin, presidente da Rússia, né, conversando com o presidente americano, com a ameaça do Trump ao Putin de, se não termina a guerra com a Ucrânia, eu vou taxar de forma extrema, a maior taxação do mundo todo, a Rússia. E nos Estados Unidos, democratas e republicanos querem aprovar, concordam em aprovar as sanções secundárias que vão influenciar a nossa vida aqui, porque o Brasil faz negócios com a Rússia, assim como a China, como a Índia, e que ele já avisou que se não acabar com a guerra, diversos outros países vão se dar muito mal por causa do tarifaço com a Rússia. Então ainda tem esse ponto de amanhã, né, Eduardo, para a gente saber exatamente como vai ser a nossa situação aqui. A gente vai continuar muito atento. Eduardo, quer acrescentar mais um pontinho para a gente encerrar? Eu quero agradecer a oportunidade, falar que eu fico à disposição. Eu sei que é um tema que realmente chama muita atenção. Nós vamos ter que continuar falando dele pelos próximos meses. Amanhã tem mais esse evento importantíssimo, né?
uma reunião aí de duas potências nucleares, né, num problema uma econômica e nuclear e geopolítica enorme, e isso afeta o Brasil. Quer dizer, é importante, né? Vamos fazer aqui uma analogia, né? Se você e o Brasil hoje é um país que ele não é protagonista no cenário internacional do ponto de vista econômico, financeiro, deveria ser, mas não é efetivamente, você está um pouco mais ou bem mais fragilizado. Então é importante que a gente faça a lição de casa, reforma administrativa, reforma política, enfim, para que a gente possa, né, quando sai para essa questão internacional, sofrer menos do que a gente sofre, porque a gente sofre pelas próprias crises que nós criamos e também sofre muito pelas crises que os outros criam. Então é importante a gente cuidar como se fosse da nossa saúde, né? Então se eu vou sair lá para a rua, né, nesse inverno gelado, eu vou ter que me cobrir bem, porque se eu sair de camiseta, eu vou pegar um resfriado mais forte ou até uma pneumonia. O Brasil precisa ter esse cuidado. E isso a gente não, na minha opinião, a gente não tem feito essa lição de casa, independentemente da questão política. Isso que eu acho que a gente tem que trabalhar como cidadãos, né, em termos de cidadania, para que nosso país tenha essa capacidade, essa melhoria, para a gente não ser tão afetado como a gente vem sendo afetado aqui, por tudo que acontece interna e externamente. Perfeito. Em outros momentos, né, Eduardo, o Brasil já sentiu ondas, tsunamis econômicos no mundo todo, inclusive em relação aos Estados Unidos, de forma, como foi usada a expressão, como se fosse uma marolinha. Não vai ser o caso de agora, né? Não está sendo o caso de agora. Agora o governo brasileiro, também com o governo Lula, né, o terceiro dele, está sentindo bastante, assim como o restante do mundo. A gente com certeza vai voltar a falar. Eduardo Natal, que é advogado, especialista em tributação e presidente, né, integrante da ABAT, Associação dos Advogados Tributalistas, enfim, que são tão importantes para a gente entender tudo isso que está acontecendo e que vai acontecer. Então, Eduardo, até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigado, Natália. Bom dia para todos e para você também. Obrigada para você também. Um ótimo trabalho. Ponto final ao